Boa noite, graça e paz. Me chamo André Oliveira. Hoje estou aqui no estudo bíblico, a questão do batismo, de imersão nas águas e o batismo do Espírito Santo e com o fogo de Jesus Cristo. Hoje eu separei alguns versículos e alguns textos bíblicos para entrar no desenvolvimento com vocês e, na realidade, trazer alguns pontos abordados sobre o batismo e sobre tudo que Jesus deixou para a gente como igreja e como evangelho, né, para poder avançar conforme as suas ordenanças. Aqui eu trago Mateus capítulo 3, verso 11, João instruindo sobre o batismo. Em verdade eu vos batizo com água para o arrependimento, mas aquele que vem após a mim é mais poderoso do que eu, cujas alpacas não sou digno de lavar. E ele vos batizará com o Espírito Santo e com fogo. Essa frase, ele os batizará com o Espírito Santo e fogo, é muito importante, porque existem 3 batismos na realidade, né? O batismo de imersão na água, que na verdade ele já diz, o próprio João já diz aqui que é o batismo de arrependimento, o batismo do Espírito Santo e com fogo. Esse do Espírito Santo e com fogo só Jesus pode nos batizar. Esse de imersão na água, de arrependimento, a gente tem os nossos pastores, os nossos líderes, na realidade, os discípulos do Senhor, né? Qualquer pessoa que esteja habilitada, seguindo o caminho, as ordenanças de Deus, pode fazer esse batismo, que é o batismo de imersão, que é para arrependimento, igual João colocou aqui em Mateus capítulo 3, verso 11. E também eu trago uma frase, né, um verso de Marcos, capítulo 16, verso 16, dizendo assim: quem crer e for batizado será salvo, mas quem não crer será condenado. Aqui Jesus ensina a fé é o elemento essencial para a salvação. O batismo é um passo importante de obediência e demonstração pública de fé. Mas a condenação é atribuída à falta de crença, especificamente, não à ausência de batismo. Aquele que faz o batismo e, na realidade, ele não crê, ele não é salvo. Mas aquele também que crê e não faz o seu batismo, ele não segue uma ordenança do Senhor. Então, as coisas têm que estar alinhadas, tanto o batismo de arrependimento, como também crer que o nosso Senhor Jesus Cristo nos salvou e é Filho de Deus. Então aqui ele deixa bem especificadamente escrito que a ausência do batismo, isso é uma demonstração de fé, né? Então isso significa uma salvação pela fé de Jesus Cristo. Efésios capítulo 2, verso 8 e 9. E o batismo é uma resposta de obediência à fé verdadeira. Tá, pessoal? Então a gente traz esses versos e esse capítulo aí. Em Atos capítulo 1, verso 4, temos aqui também outros pontos para abordar. E estando com eles, determinou que não se ausentasse de Jerusalém, mas que esperasse a promessa do Pai, que por mim vieste. Isso é Jesus dizendo aos discípulos: não se ausente de Jerusalém, porque a promessa do meu Pai virá. Em Lucas também é mencionado, capítulo 24, Lucas, versos 49. Eis que sobre vós envia a promessa do meu Pai, que fica, porém, na cidade de Jerusalém, até que do alto seja revestido de poder. Aqui a gente tem, mais uma vez, Jesus Cristo confirmando e orientando os discípulos, orientando a igreja dele. Esse versículo é uma promessa de Jesus Cristo. Os discípulos, sobre a vinda do Espírito Santo, eles instruiu a permanência deles em Jerusalém, até que ele recebesse o poder do alto, que Jesus cumpriu no dia de Pentecostes, em Atos 2. Em Atos 2 a gente vê lá, descrito, e levou-os para fora de Betânia, e levando as suas mãos, os abençoou. Jesus abençoando os discípulos. Esse versículo descreve o momento que Jesus leva os discípulos até Betânia, antes da ascendência aos céus. Os abençoa e logo em seguida é um ato de amor e preparação para o final da sua ascensão, garantindo que eles estivessem prontos para receber o Espírito Santo e continuar a sua obra aqui na terra. Em Lucas, capítulo 24, verso 51, a gente também tem outro trecho que Jesus confirma e mostra. E aconteceu que, abençoando ele, se apartou deles e foi elevado até o céu, na hora que Jesus se despediu dos apóstolos. Após abençoar os seus discípulos, ele foi levado até o céu cumprindo sua missão na terra, preparando o envio do Espírito Santo. Esse momento simboliza a vitória de Cristo e a continuação da sua obra, a continuação da igreja aqui na terra. Esse momento foi um momento que ele realmente mandou o Espírito Santo para os apóstolos continuar a sua obra aqui por meio da igreja. Em Atos, capítulo 1, verso 8, temos mais umas também, temos outras ordenanças e orientações do nosso Jesus. E assim ele põe: mas recebereis em virtude do Espírito Santo, que há de vir sobre vós, e sereis testemunhas
tanto em Jerusalém como toda a Judéia e Samaria, e até os confins da terra. Jesus confirmando a sua trajetória, o seu louvor. Esse versículo é uma das promessas mais importantes de Jesus antes da sua ascensão. Ele declara que o Espírito Santo daria o poder aos discípulos para serem testemunha do Evangelho, começando localmente em Jerusalém, expondo pela região da Judéia e Samaria. E, por fim, ele alcançando tanto a Judéia e Samaria como o mundo inteiro. Esse chamado é para todos os cristãos que vivem do poder do Espírito Santo, que compartilham das boas novas até os fins dos tempos. Então, senhores, isso aqui é muito forte. Ainda tem outra que a gente compartilha também. Tem Atos, capítulo 1, verso 9, que Jesus fala também. Enquanto dizia isto, vendo eles, foi elevado às alturas e a nuvem recebeu, ocultando seus olhos. Aqui, esse versículo descreve a ascensão de Jesus aos céus, após prometer o Espírito Santo em Atos, capítulo 1, verso 8. Ele foi levado diante dos discípulos, sendo ocultado por uma nuvem. Isso marca o fim do seu ministério terreno aqui na terra, porque ele subiu, ele foi para a casa do Pai, ele chegou no seu reino. O reino de Jesus não era aqui. Ele veio para nos ajudar e nos salvar e pagar a nossa dívida. O reino de Jesus era no céu. E aqui se confirma, né? Os discípulos sendo ocultados por uma nuvem. Isso marca o fim do seu ministério terreno e o início da missão da igreja, capacitando pelo Espírito Santo. Ele capacitando a igreja através do Espírito Santo. É sensacional. É muito forte, senhores. A gente tem aqui uma sabedoria de Jesus, de Deus, muito grande. Muito grande. E a gente tem lá também outra passagem em Atos 1:11, que todos estes que perseveraram unanimemente em oração e súplicas com as mulheres e Maria, mãe de Jesus, e com seus irmãos. Esse versículo mostra que os discípulos, junto com Maria e os outros seguidores de Jesus, unidos em orações, enquanto guardavam a promessa do Espírito Santo. Isso nos ensina a importância de perseverar a unidade em oração na vida cristã, especialmente antes da grande manifestação de Deus, como aconteceu em Pentecoste, em Atos 2. A gente vê isso que aconteceu. E cumprindo-se o dia de Pentecoste, estavam todos reunidos no mesmo lugar. Eles estavam perseverando. Esse versículo é importante na história da igreja. O derramamento do Espírito Santo no dia de Pentecostes. Os discípulos estavam unidos em um só lugar, aguardando a promessa de Jesus, em Atos capítulo 1, verso 8. Enquanto algo sobrenatural acontecia, o Espírito Santo veio sobre eles com poder, conforme Atos capítulo 2, versos de 2 a 4. Isso marca o nascimento da igreja e o início da pregação do Evangelho, a ousadia e os sinais que ficou para o Evangelho, para a igreja expandir, para o cristão continuar seguindo a sua comunhão. Em Atos, capítulo 2, verso 2, também temos um trecho que diz assim: e de repente veio do céu um som como de um vento veemente e impetuoso, e encheu toda a casa que estavam assentados. No momento, esse versículo descreve um momento poderoso em que o Espírito Santo desceu sobre os discípulos no dia de Pentecostes. O som como um vento impetuoso simboliza a presença do poder de Deus enchendo aquele lugar. Esse vento marcou o início da igreja, mostrando que o Espírito Santo veio capacitar os crentes, cumprindo a missão de levar o Evangelho ao mundo. Assim, é um verdadeiro avivamento que começou ali. Um avivamento imenso que começou. Então ali foi marcante. E a gente tem aqui outros versos, né, que ele diz: e foram vistas por eles línguas repartidas como de fogo, e quais puseram sobre cada um. E ali eles falaram línguas e línguas e línguas e línguas. Esse versículo descreve que visivelmente o Espírito Santo no dia de Pentecostes, as línguas como de fogo simbolizavam a purificação de poder e capacidade divina de proclamar o Evangelho. Cada discípulo recebeu essa chama indicada que o Espírito Santo foi derramado sobre eles, né? Não apenas sobre alguns escolhidos, e sim, o evento marcou o início de uma nova era na igreja, capacitando os discípulos para testemunhar com ousadia. E Deus não escolhe alguns ou outros, ou faz exceção de pessoas. Deus escolhe a todos aqueles que creem nele, que escolhem ele como Pai, o único, suficiente, Salvador e Rei. Em Atos, capítulo 2, verso 4, e todos foram cheios do Espírito Santo e começaram a falar em outras línguas, conforme o Espírito lhe concedia que falasse. Escuta os espíritos da igreja. Temos ouvido muito, temos que ouvir. Esse versículo é um momento que os discípulos foram cheios do Espírito Santo no dia de Pentecostes. Ao falar outras línguas, era um sinal da presença do poder de Deus, permitindo que eles proclamassem as maravilhas de Deus às pessoas diferentes, de outras nações, de outras línguas, que não falavam as mesmas línguas deles. Em Atos, capítulo 2, verso de 6 a 11, esse evento marcou o início da igreja e mostrou que o Espírito Santo capacitava o crente para cumprir a missão de levar o Evangelho na nação inteira. Esse versículo é um versículo que mostra que a igreja avançou, tentaram parar a igreja, tentaram parar os discípulos, tentaram parar Jesus, mas não conseguiram, porque Deus
é o Todo-Poderoso. Em Atos capítulo 10, verso 44, e dizendo Pedro ainda esta palavra, caiu o Espírito Santo sobre todos os que ouviam a palavra. Olha como é que é forte, pessoal. E dizendo Pedro ainda estas palavras, caiu o Espírito Santo sobre todos que ouviam a palavra. Escutem a igreja, pessoal. Escutem o Espírito Santo. É importante. Ele vai dar a direção para todos nós. Ele vai nos conduzir. É um momento poderoso e transformador. O Espírito Santo foi derramado sobre os gentios, enquanto Pedro pregava na casa de Cornélio. Isso mostrou que a salvação é um dom do Espírito Santo. Não é apenas só para os judeus, mas para todas as nações. Né? Os gentios estavam ali e também foram atingidos e impactados com o Espírito Santo, né? Conforme Atos 10, de verso 44. Em Atos 10, verso 45, também Pedro e os fiéis estavam ali. E os fiéis que eram circuncisão de todos os quantos que tinham vindo com Pedro, maravilharam-se do que o dom do Espírito Santo se derramasse também sobre os gentios. Eles ficaram, na realidade, perplexos e ficaram felizes, porque na realidade o Espírito Santo estava se derramando para todos que estavam naquele local. Então Deus não faz acepção de pessoas. Todos somos filhos de Deus. E esse versículo mostra que os judeus e os cristãos, ao verem a Deus, derramou o Espírito sobre os gentios, assim como havia feito com eles em Pentecostes, em Atos 2. Isso confirma que a salvação e o poder do Espírito Santo são para todos, sem distinção, pessoal. Foi um momento decisivo na expansão do Evangelho para todas as nações. Esse evento confirma que Deus não faz acepção de pessoas, conforme está escrito isso em Atos 10, versículo 34 a 35. E que o Evangelho é para todos que creem. Eu não estou dizendo isso com palavras do André aqui. Não, senhores. Isso aqui está escrito, é bíblico. Tem um manual, Jesus escreveu, Deus escreveu, os discípulos escreveram. Está lá, Deus deixou isso para a gente poder seguir a nossa vida, a nossa passagem aqui na Terra e seguir para o nosso mundo, porque a gente aqui estamos de passagem, não somos desse reino, estamos do reino do céu. Estamos aqui para um propósito de Deus. Então, aqui também temos em Atos, capítulo 10, versículo 46, que diz, porque quando ouviram falar em línguas, e magnificaram a Deus. Esse versículo descreve a evidência visual audível do derramamento do Espírito Santo sobre os gentios na casa do Camélia. Assim como aconteceu em Pentecostes, em Atos 2, versículo 4. Eles começaram a falar em línguas e glorificar a Deus. Isso confirmou que Pedro e os outros judeus presentes, que Deus havia concedido o Espírito Santo também aos gentios. Olha que forte. Provocando que a salvação e o poder de Deus são para todas as nações e povos desse mundo. Não existe escolhido. O único que existe que é escolhido é Jesus Cristo, que foi o Filho unigênito de Deus. Em Atos, capítulo 10, versículo 47, também aqui deixa bem claro. E respondeu então Pedro, pode alguém porventura recusar a água para que não sejam batizados estes, que também recebem, como nós, o Espírito Santo? Ele botou um ponto de interrogação aqui. Esse ponto de interrogação ele fez uma pergunta. E esse versículo de Pedro, reconhecendo que os gentios também receberam o Espírito Santo, também deveriam ser batizados na água, assim como os judeus convertidos. Eles já estavam sendo derramados pelo Espírito Santo. Então a gente tem duas cronologias aqui. Pode ser, conforme os nossos textos bíblicos estudos, é nítido dizer que alguns foram batizados pelo Espírito Santo. Foram batizados primeiro no Espírito Santo e não foram batizados na água. E Pedro respondeu. Isso aqui, os gentios, respondendo então Pedro, pode alguém porventura recusar a água para que não seja batizado este, que também receberam como nós o Espírito Santo? Então eles receberam o Espírito Santo sem ser batizados na água. Então Pedro sinalizou isso aqui. E isso é confirmado. E Pedro botou, reconhecendo que os gentios receberam o Espírito Santo também deveria ser batizado na água. Ele tem que ser batizado na água. E assim como os judeus convertidos. Isso confirma que a salvação para todos que creem em Jesus, independente da sua origem, ou batismo na água, simboliza essa vida nova em Cristo. Conforme eu falei lá no primeiro texto, né, a gente lá logo no início da introdução, né, que João diz, em verdade eu vos digo, com água, em verdade eu vos digo, batizo com água para arrependimento, pessoal, eu batizo com água para arrependimento, mas aquele que vem após de mim é mais poderoso do que eu, cujas alpacas não sou digno de levar, ele vos batizará com Espírito Santo e fogo. Então a gente vê lá a declaração de Pedro, mostrando que Jesus batizou os gentios com Espírito Santo e fogo. O batismo da água é uma ordenança, né, do Senhor, mas Jesus batiza com fogo e com o Espírito Santo. Então a gente volta lá no texto, né? A gente volta no texto lá de Pedro e a gente pega aqui, ó, Pedro ele falou, né, na realidade, né, como assim eles estão batizados pelo Espírito Santo? Então Pedro responde, porventura recusar a água para que não seja batizado este, que também receberam como nós o Espírito Santo? O texto ele se fala por si.
Então, em Atos também, em Atos 19, capítulo 2, Paulo diz aqui, e disse, recebeste-vos já o Espírito Santo quanto creste. Olha só como forte, hein, pessoal? Atos, capítulo 19, versículo 2. Olha o que o Paulo disse. Disse-lhe Paulo, recebeste vós já o Espírito Santo quanto creste? E eles disseram, nós nem ainda ouvimos que haja o Espírito Santo. Olha só. Esse versículo mostra que Paulo, encontrando os discípulos de Efésio, que havia sido batizado apenas com o batismo de João Batista, ele ainda não reconhecia a plenitude do Evangelho. Olha que forte. E não havia recebimento do Espírito Santo. Olha como é que cruzou um ou outro. Um receberam o Espírito Santo, o batismo com fogo de Jesus, e o outro não receberam o batismo de água, de purificação, de água, de arrependimento, mas receberam o batismo de Jesus. Então, aqui Paulo, ele vem aqui e reforça em Atos capítulo 19, versículo 2. Esse versículo mostra, encontrando discípulos em Efésios, que havia sido batizado apenas com o batismo de João Batismo. Né? Desculpa, pessoal. Com o batismo de João Batista, com o batismo de João Batista, que é só batismo de arrependimento, de imersão. Quem batiza com o Espírito Santo e fogo é Jesus. Né? Então vamos lá, vamos no texto. Ele ainda não conhecia a plenitude do Evangelho e não havia recebido o Espírito Santo. E isso nos ensina que a fé de Cristo envolve não apenas o arrependimento, mas também a plenitude do Espírito Santo, que capacita os crentes a viverem um poder de comunhão com Deus. Aleluia, Senhor, glória a Deus. Deus é tremendo, Deus é maravilhoso. Vamos seguir nossos estudos aqui. Ó. Em Atos, capítulo 19, versículo 3, João pergunta. E pergunta-lhe então, em que quais são batizados então? E eles disseram, no batismo de João. Opa, só sou batizado no batismo de João, na imersão na água. E Paulo está ali para poder resolver essa questão do batismo, porque o Paulo ele ajudou os discípulos e Paulo avançou com a igreja do Senhor, na realidade. E aqui Paulo continua questionando os discípulos em Efésios sobre a sua experiência espiritual. Paulo não poderia deixar passar. Ele estava questionando para fazer a coisa correta, a ordenança do Senhor Jesus, que ordenou a ele a fazer de tal. E eles haviam sido batizados apenas com o batismo de João, que era um batismo de arrependimento, mas ainda não conheciam o batismo do nome do Senhor Jesus, o recebimento do Espírito Santo, que é lindo, gente. Quando fala isso, meu coração transborda. Esse versículo nos ensina que o batismo cristão vai além do arrependimento, envolve Jesus. Se a gente não tiver Jesus, não adianta a gente ter só o batismo de arrependimento, porque se a gente não crê, quem não crê e não for batizado, não será salvo. Então não adianta ser batizado se eu não tenho arrependimento, se eu não creio em Jesus. Esse versículo nos ensina que o batismo cristão vai além do arrependimento, e ele envolve a fé de Cristo em obra de transformar o Espírito Santo. Em Atos do capítulo 19, versículo 4, Paulo mais uma vez ali está indagando o pessoal lá, está indagando os que foram batizados apenas no batismo por imersão, no batismo de João. Mais uma vez ele pergunta, mas Paulo, certamente João batizou com o batismo de arrependimento, dizendo ao povo que cresce, que não após ele havia de vir, isto é, em Jesus Cristo. Neste versículo, Paulo explica que o batismo de João era um batismo de arrependimento, preparando para as pessoas para quem crê em Jesus Cristo, verdadeiro Salvador. Isso ensina que o arrependimento apenas é o primeiro passo. A fé de Jesus é o batismo cristão. São essenciais para uma vida de transformação do Espírito Santo. Não tem negociação. Então, Paulo está conduzindo eles ali. Em Atos, capítulo 19, versículo 5, ele pergunta de novo, e os que ouviram foram batizados em nome de Jesus. Esse versículo mostra que a obediência daqueles discípulos de Efésio, após entenderem que o batismo de João era apenas preparo, é um preparo do início da sua vida cristã, na realidade, é um preparo que você está fazendo para entrar no Evangelho, né? Perdoar ali, na realidade, você largar tudo que você praticou. Ele vem aqui, João era apenas um preparo, eles aceitaram ser batizados em nome de Jesus. Lógico, todos nós precisamos de Jesus para nos batizar com Espírito Santo e fogo. Espírito Santo e fogo, porque quando temos o Espírito Santo e fogo na nossa vida, essa luminária, essa lamparina, ela nunca apaga, e Deus sempre nos conduz pelo melhor caminho, e recebendo a plenitude da fé cristã. Isso nos ensina o verdadeiro batismo em Cristo, representando só no arrependimento, mas numa nova vida cheia do Espírito Santo. Então a gente vem aqui em Atos, capítulo 19, versículo 6, e Paulo dizendo, impondo-lhe Paulo as mãos, olha só, o Paulo impôs as mãos, tá? Paulo impôs as mãos, veio sobre eles o Espírito Santo, e falaram em línguas e profetizaram. Na realidade, Paulo fez que o Espírito Santo atingisse eles, porque eles aceitaram no versículo acima, eles aceitaram, eles acreditaram em Jesus. E Paulo, esticando a mão, conseguiu que o Espírito Santo
atingisse esse versículo mostra que após serem batizados em nome do Senhor Jesus Cristo, Paulo impôs a mão sobre eles e o Espírito veio sobre eles, com um sinal de experiência. E eles começaram a falar em línguas e profetizarem. Como tendo, a gente quando tem, nós cristãos, como tem, todos nós cristãos que têm o Espírito Santo, a gente tem o dom de profetizar, o dom de falar em línguas, e isso é garantido por Jesus, não por Paulo, não por João. Jesus nos garantiu isso. Ele garantiu a palavra do Pai. E realmente ele faz. Ele mudou a minha vida da minha família. Então, ele faz. E assim como o Espírito Santo veio sobre eles, como sinal dessa experiência, eles começaram a falar em línguas e profetizar, assim como aconteceu em Pentecoste. Em Atos, capítulo 2, versículo 4, na casa de Cornélio. Em Atos, versículo 10, 44, 46, isso confirma que o Espírito Santo capacita o crente com os dons espirituais para a edificação da igreja e testemunhar com poder. Aleluia, Senhor, é forte demais. Em Atos, capítulo 19, versículo 7, continuamos aqui, ó. É lindo. Estes eram a todos uns 12 varões fortes. 12. Esse versículo revela que os 12 homens de Efésio receberam o Espírito Santo após serem batizados em nome de Jesus e terem as mãos impostas por Paulo. Paulo era um discípulo do Senhor, assim, que levou o evangelho e expandiu a igreja de Jesus no mundo. Jesus é forte demais. E embora fosse poucos, Deus começou uma grande obra através deles, mostrando que o poder do Espírito Santo não dependia da quantidade de pessoas. Eram 12 apenas. Quantos milhões e milhares de crentes temos espalhados na face da terra? É incalculável. Então, depender da quantidade das pessoas à disposição do coração. Com o Espírito Santo, até o pequeno grupo pode impactar uma cidade inteira, que é o que impactou 12 varões, que impactou o que a gente vive hoje, o Evangelho de Jesus avançando sem parar. Não vai parar. Eu tenho certeza, eu tenho fé em Jesus, porque a igreja ela não vai parar. Aleluia, glória a Deus. Em Atos, capítulo 8, verso 14, a gente tem aqui, o apóstolos, pois estavam em Jerusalém ouvindo que Samaria receberia a palavra de Deus e enviaram para lá Pedro e João. O pessoal estava sem lá o Espírito Santo, só tinha sido batizado com um batismo de imersão, batismo de arrependimento, mas a gente precisa de Jesus para nos batizar com fogo, Espírito Santo e fogo, Espírito Santo. Temos que ter Jesus. Jesus é o nosso Salvador, é o que nos batisma com o Espírito Santo e fogo. E eles foram, e esse versículo mostra que o Evangelho estava expandido além de Jerusalém, chegando a Samaria, onde muitas pessoas creram em Jesus através da pregação de Filipe. Em Atos, capítulo 8, versos de 5 a 12. Ao saberem disso, os apóstolos Pedro e João foram enviados para confirmar a obra de Deus naquela região. Isso destaca a importância da unidade da igreja e a autoridade apostólica e o crescimento do reino. É importantíssimo. Em Atos, capítulo 8, verso 15, né? Estamos aqui, mais uma vez, aos quais, tendo descido, oraram por eles para que recebessem o Espírito Santo. Pedro e João foram até Samaria, porque embora os samaritanos tivessem crido e sido batizados em nome de Jesus, ainda não tinham recebido o Espírito Santo. Isso mostra que o batismo na água é importante, mas a plenitude do Espírito Santo também é essencial para que a vida cristã avance. O apóstolo impuseram as mãos sobre eles e o Espírito Santo veio sobre eles. Os apóstolos tinham um chamado de Jesus muito forte, gente. Para você ver, eles colocavam a mão e o Espírito Santo vinha. Eles conseguiam batizar a quem queria e cria e acreditasse e aceitasse as ordenâncias deles. Eles mandavam o Espírito Santo, porque Deus confirmou para eles que mandaria através deles, para que eles avançassem, para que eles andassem com o Evangelho na terra, a todos os confins da terra, sem parar, e avançasse a igreja, que hoje é uma igreja maravilhosa de Jesus aqui na terra. Sem ela, isso aqui estaria, não sei nem como é que poderia estar. Enfim, em Atos, e eles puseram a mão e sobre eles o Espírito Santo veio sobre eles. Atos, isso está escrito, não sou eu que estou dizendo, está na Bíblia. É Senhor Deus, Jesus escreveu, Deus escreveu isso para nós. É um livro, não sou eu, é a Bíblia, é um manual de instrução da vida na terra e da vida eterna. Em Atos, capítulo 8, verso 17. Aqui aprendemos que Deus deseja que todo crente tenha uma experiência real e poderosa com o Espírito Santo. Ele a todo momento mostra isso, que o Espírito Santo é importantíssimo na nossa vida. Em Atos, capítulo 8, versículo 16, porque sobre nenhum deles tinham descido, mas somente eram batizados em nome do Senhor Jesus. Esse versículo explica que, embora o samaritano tivesse crido e sido batizado, ainda não havia recebido o Espírito Santo. Isso indica que a experiência do batismo no Espírito Santo é destinada a batismos à água. Isso nos ensina que Deus deseja, além de crermos e sermos batizados, também sejamos cheios do Espírito Santo, pois Ele que nos capacita a viver uma vida cristã poderosa, frutífera. Aleluia, Senhor, glória a Deus, é demais. É forte, Senhor. Em Atos, capítulo 8, verso 17, vamos continuar o texto. Então, eles puseram as mãos e receberam o Espírito Santo. Aqui o Pedro e João impõem as mãos sobre os samaritanos e eles receberam o Espírito Santo.
Esse momento mostra que além do batismo da água, havia experiência posterior ao revestimento espiritual, que era de existir. Isso ensina que o Espírito Santo é essencial para a vida cristã, capacita os crentes a viver com ousadia, santidade e poder. Glória a Deus, glória a Deus, glória a Deus. Em Atos, capítulo 9, versículo 17, continuamos aqui. Ó. E Ananias foi e entrou na casa, impondo-lhe a mão e disse: Irmão Saulo, o Senhor Jesus, que te apareceu no caminho por onde vinhas, me enviou para que tornes e seja cheio do Espírito Santo. Esse versículo descreve o momento que Ananias encontra Saulo. Saulo é Paulo. Ele mudou de Saulo, virou o apóstolo Paulo, um dos maiores apóstolos de Jesus Cristo, que estava cego após o seu encontro com Jesus no caminho de Damasco. Eu coloquei esse texto aqui embaixo para poder dar uma introdução do realmente o que é batismo no Espírito Santo. Aqui Saulo, que é Paulo, ele foi batizado e realmente o que aconteceu quando ele recebeu o Espírito Santo na vida dele. E Ananias, impondo as mãos sobre Saulo, que é o apóstolo Paulo, declarando que ele seria curado cheio do Espírito Santo. Isso mostra que a conversão de Saulo não era apenas o chamado, mas uma capacitação divina para a sua futura missão de pregar o evangelho nas nações. Aqui aprendemos que Deus transforma até os piores perseguidores e poderosos instrumentos para o seu reino. Ele pega aqueles que perseguiram, aqueles poderosos, e transforma eles em instrumento para o seu reino. É maravilhoso, maravilhoso. Oh, glória a Deus, aleluia, Senhor, Senhor perfeito. E aqui a gente continua no texto aqui, a gente trazendo aqui, estou trazendo Atos, capítulo 9, verso 18, onde diz: e logo caíram os olhos de Saulo, que virou Paulo, e logo caíram dos olhos como que umas escamas, e recuperou a vista, lavando-se e foi batizado. Ali, Paulo automaticamente enxergou, foi batizado e começou a sua missão apostólica. Aleluia, Senhor, forte demais. Esse versículo mostra a cura e a transformação de Saulo, que é o apóstolo Paulo. Após Ananias impor sua mão sobre ele, e alguns escamas caíram dos seus olhos, restaurando sua visão. Essa cena representa não apenas uma cura física, mas também como uma mudança espiritual profunda de Saulo, que é o apóstolo Paulo, que antes perseguia os cristãos, agora estava pronto para servir a Cristo. Olha como é que Deus é poderoso, pegou o maior inimigo, arqui-inimigo da fé cristã e tornou ele como um profeta ali, na realidade um cristão que estava pondo a sua vista em Cristo. É forte demais. Imediatamente após a sua cura, ele se levanta e é batizado, mostrando a sua nova fé e compromisso com Jesus. Aleluia, Senhor. Glória a Deus. Deus abre os olhos espirituais, transformando a vida, e chama os seus servos de grande propósito. Grandes desafios, grandes propósitos vêm através de Deus. Deus é maravilhoso. E aqui eu trago Efésios, capítulo 1, verso 13. Né? E quem também vos estáis, depois de ouvir as palavras verdadeiras do Evangelho da nossa salvação, e tendo nele também crido, foste selado com o Espírito Santo da promessa. Olha como é que é forte. Vou ler de novo. Efésios, capítulo 1, verso 13. Em quem também vos estáis, depois que ouviste a palavra da verdade, o Evangelho da nossa salvação, e tendo nele também crido, foste selado com o Espírito Santo da promessa. Aleluia. Esse versículo ensina que ouvimos e cremos no Evangelho da salvação de Cristo, recebemos o selo do Espírito Santo. Esse selo representa a garantia da nossa herança eterna com Deus. É a certeza que pertencemos a Ele. Aqui aprendemos a fé de Jesus e tornamos filhos de Deus. Nos dá o Espírito Santo como garantia da vida eterna. Aleluia, Senhor. Glória a Deus. Deus é maravilhoso. Em Efésios, capítulo 1, verso 14, o qual é o penhor da nossa herança para a redenção da possessão da adquisição para o louvor da sua glória. Esse versículo explica que o Espírito Santo é a garantia da nossa herança eterna de Cristo, assim como o penhor é uma antecipação de algo maior. É o Espírito Santo. É a certeza que Deus completará a sua obra e nos dará a redenção da plena salvação. Isso nos ensina que a salvação de Cristo é segura, é gloriosa, nos fortalece quanto guardamos a plenitude da promessa de Deus. Aleluia, Senhor. Deus é maravilhoso, glória a Deus, só tem a louvar o Senhor. Aleluia. Em Atos, capítulo 8, verso 18, Simão, vendo aquela imposição de mãos, você vê todos os apóstolos impondo as mãos e descia o Espírito Santo. Eles tinham autoridade e poder porque Jesus prometeu, conforme a ordenança do seu Pai. Ele subiu aos céus e ele disse: se preparem, fiquem aí em Jerusalém que o Espírito Santo vai vir até vocês. E aqui Simão, em Atos 8, verso 18, Simão ficou assim perplexo. E Simão, vendo que pela imposição das mãos dos apóstolos era dado o Espírito Santo, ele ofereceu dinheiro. Simão. Esse versículo fala sobre Simão, um mago que viu o poder do Espírito Santo sendo concedido por meio da imposição das mãos dos apóstolos, movendo por ganância e desejo de poder de Simão. Ele ofereceu dinheiro para comprar a autoridade espiritual. É forte. Isso nos ensina que as coisas de Deus não podem ser compradas, nem manipuladas, porque a Ele a honra, toda a glória, e Ele é o poder, é o Senhor, é o nosso Rei. Devemos toda a santificação ao nosso Pai.
Não tem negociação. E o Espírito Santo é um dom gratuito dado àqueles que creem verdadeiramente em Cristo. Né? Em Atos 8, verso 19, né? Simão diz, ele continua indagando, dizendo, dai-me também a mim esse poder, para que ele, sobre quem eu puser a mão, receba o Espírito Santo. Ele queria ter esse poder. Aqui Simão, o mago, tinha de negociar o dom de Deus, pedindo ao apóstolo que vendessem e poder conceder o Espírito Santo pela posição da mão dele. Isso é um episódio que nos ensina os dons espirituais não são adquiridos por dinheiro, influência ou qualquer outra influência maligna ou papo, não sei, isso não é nosso. Quem dá isso pra gente, nos concede, é Deus, Jesus Cristo. Não tem negociação, não se vende, não está à venda, não está à troca, esquece. Mas são dados para Deus, aqueles que formam a sua vontade. A verdadeira busca deve ser por um relacionamento genuíno de Deus e não poder de status. Deus não gosta disso, não é status. Nunca foi. Relacionamento com o Senhor. Em Atos, e continuamos aqui, em Atos capítulo 4, versículo 31, e tendo eles orado, moveu-se a um lugar que estava reunido e todos foram cheios do Espírito Santo e anunciavam com ousadia a palavra de Deus. Esse versículo mostra o poder da oração, a manifestação do Espírito Santo. Na igreja primitiva, após enfrentar perseguições, os discípulos reuniram para orar. E Deus respondendo de forma sobrenatural. O lugar tremeu. Um sinal físico de poder de Deus. Todos foram cheios do Espírito Santo e revestidos de poder espiritual. Falaram ousadia, sem medo, proclamaram o Evangelho. Isso nos ensina a oração que traz avivamento e ousadia para o testemunho de Cristo. Senhores, hoje eu estou aqui profetizando, estou lendo a Bíblia, estou estudando, fazendo meus estudos bíblicos. Hoje eu tento fazer minha comunhão com Deus, tento aqui seguir o Evangelho, seguir todas as ordenanças do Senhor. Deus tem mudado muito a minha vida, a vida da minha família, grandemente. Eu agradeço os meus novos amigos que eu criei, que tive a oportunidade de conhecer em Cristo, a Igreja Apacentar. Eu entrei lá, na realidade, em 2019, fui gateando, até que em 2023 realmente eu fixei meu pé no Evangelho, fui batizado dia 31/12/2023. Né? Depois do meu batismo até então, nunca mais eu saí. Eu sigo Jesus Cristo, sou um discípulo de Jesus Cristo, tento cumprir com todas as minhas ordenâncias. Né? Na realidade somos falhos, somos pecadores, mas Deus sabe do meu coração e eu quero seguir a Ele, eu quero ter um ministério, eu quero crescer, eu quero servir o Senhor. Então, esse estudo é um estudo que eu estava no meu coração guardado, que eu precisava fazer. Deus falou comigo, assim, já estava tocando no meu coração o Espírito Santo. Eu queria ministrar isso, a questão do batismo. O próximo estudo que eu quero fazer é sobre a Páscoa, né? Estamos no mês de abril. Eu quero fazer um estudo sobre a Páscoa. Estou pedindo a Deus e o Espírito Santo que me dê sabedoria para que eu possa escrever, para que eu possa pesquisar, como eu fiz aqui, pesquisei alguns conteúdos e trouxe essa aula aqui, esse vídeo, na realidade, desses textos e introduções que foram postas aqui. Então, o próximo vídeo eu vou trazer sobre a Páscoa. Hoje é dia 2, hoje já não é mais dia 2, é 3/4, mas eu completei 37 anos no dia 2/4 de 2025, né, que foi ontem. Eu estou acordado desde as 5 horas da manhã do dia 2, hoje já é dia 3/24. É aquilo que eu aprendi com o meu pastor. Quando estamos a serviço do Senhor, eu tomei aqui, não vou mentir, tomei um Red Bull, bebi uma água, mas isso aqui não faz efeito. Estou com o Espírito Santo no meu corpo, na minha mente, estou com Jesus me ajudando, não estou com sono. Parece que eu levantei, não deu meu sono nenhum, estou aqui suando, está meio quente, enfim. Agradeço a Deus, agradeço por deixar compartilhar, fazer esse vídeo, e acredito que ao passar do tempo o Espírito Santo vai me ministrando, eu vou conseguindo fazer uns vídeos melhores, evoluindo com uma didática melhor. Esse é o primeiro vídeo que eu faço com esse tamanho, com todos esses textos que eu pesquisei, que eu coloquei em uma cronologia que eu até peguei de um pastor. Na realidade eu vi ele pregando esse texto, então eu gostei muito, então eu tentei encaixar aqui, fui escrevendo e acho que eu estou no caminho certo. Eu peço a Deus para poder me dar sabedoria para poder seguir. Graça e paz, bom dia a todos e fique com Deus, meus amados. Tchau.